Estamos de volta já para começar o nosso debate. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem nos chamado a atenção, porque tem ganhado um destaque cada vez maior também na mídia. Nós temos visto assaltos cada vez mais audaciosos e temos visto, só para você ter uma ideia, temos visto também uma maneira, a estratégia dos bandidos também cada vez mais perfeita no que diz respeito a esses ataques. Só para você ter uma ideia, houve um ataque a carro forte, o número de ataques cresceu 53% no Brasil, referente ao ano passado, em comparação com 2016 e 2017, no que diz respeito a ataques a carros fortes. 16 agências bancárias no Pará, que inclusive está passando por um momento terrível, mais de quase 60 presos mortos em brigas de facções dentro da cadeia. Lá teve mais de 16 assaltos a agências bancárias só neste ano. Um aumento que aumenta demais. A Secretaria de Segurança Pública aponta lá no Pará que desde 2015, pelo menos metade dos 645 municípios do estado já foram alvo de quadrilhas especializadas em assaltos a bancos e caixas eletrônicos. Estamos falando daquela região porque é uma região que está muito destacada por conta desse aumento da violência. São quase 2 assaltos registrados todos os dias, assaltos grandiosos como estes. Fora aquilo que nós já vimos normalmente aí acontecendo, infelizmente. Aqui em São Paulo a situação não é diferente. A diferença, na verdade, dos grandes centros é que nós temos a ação dos criminosos se espalhando. Então, muitas vezes, não é tão divulgada como nesses estados menores, porque pelo menos 17 estados nos últimos 2 anos já foram alvo mais de uma vez de ataques grandiosos como esses. O que nos chamou a atenção na semana passada foi o roubo do ouro lá em Guarulhos, que ainda está sendo investigado pela polícia. Nós falamos até da audácia dos bandidos, até o montante gasto para preparar esse assalto é assustador, foram mais de 2 milhões de reais, isso de acordo com a polícia. Muita coisa ainda pode ser descoberta, as investigações continuam a todo vapor. Nós temos, só para você ter uma ideia, nós temos um problema muito sério, e eu tenho 2 delegadas aqui, tanto da Polícia Federal como da Polícia Civil, que vão falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes você está na tua casa, você não tem noção do que é o trabalho na polícia num país que está totalmente despreparado para esse tipo de ação. Despreparado por quê? Porque isso é sabido, desde que se começou a falar sobre isso no Rio de Janeiro, que era, na verdade, sempre foi o grande mote, o grande destaque por conta do armamento pesado. A gente sabe que a polícia nem de longe consegue acompanhar os bandidos no que diz respeito até armamento e revólveres mesmo. Tudo que eles usam está muito acima daquilo que a polícia é armada para isso. E nós temos problemas sérios também com relação a investigadores, tudo isso, porque falta pessoal. Só em São Paulo há um déficit de 16 mil homens na polícia. Então, é um trabalho minucioso que teria que ser feito de investigação para coibir isso. E, no entanto, isso é muito difícil de ser feito no nosso país, justamente pela desvalorização da polícia. Isso é muito importante nós falarmos. Tem os reflexos disso também no nosso dia a dia. Luiz está aqui para falar com a gente sobre isso, porque quando você fala em assaltos, a onda de criminalidade causa uma onda de medo cada vez maior. Isso é o natural, porque você vê os bandidos migrando. Antes nós tínhamos os grandes centros, agora nós temos visto o Norte e Nordeste sendo cada vez mais atacados. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Não é para te alertar, nem para te alarmar, nem para te amedrontar. Pelo contrário, é para que você entenda o momento que nós estamos vivendo e como é que esses policiais estão fazendo para se manterem vivos, para poder trabalhar. E mais do que isso, para sem estrutura nenhuma conseguirem continuar fazendo o trabalho. Porque, doutora Raquel, doutora Tânia, ser policial é amor mesmo, né? Isso é uma missão Seja de alta dedicação. Tânia. Muito obrigada. Alta dedicação desses profissionais, colocam sua vida em risco cotidianamente e deixam muitas vezes até a família de lado justamente para atenderem chamados em qualquer horário do dia. Agora, Tânia, a gente sempre vê a Polícia Federal como uma elite, não é, Raquel? A gente tem essa ideia, porque eles têm mais armamento, eles têm um salário melhor, eles têm mais possibilidades até para investigações. Até a gente viu isso por conta do envolvimento dos policiais federais com sucesso e ainda hoje com novas operações na Lava Jato. Você acha que isso é um mito também? Que é vendida uma imagem que na verdade ela não existe e o governo tenta vendê-la para amenizar?
Não, essa imagem, ela corresponde realmente, é fruto de um trabalho ao longo dos últimos 10, 15 anos, em que a Polícia Federal foi se aperfeiçoando. E quando nós olhamos para a história também, né, como que era antes a Polícia Federal? O pessoal não tinha viatura, não tinha condições, mas tinha um pessoal muito bom, muito dedicado, que conseguia fazer com dificuldade. Fazer acontecer. Fazer acontecer. E aí, ao longo dos anos, com mais concursos, enchendo de gente, por isso que é importante ter efetivo e qualificado também, a partir dali de alguns anos, 2000 em diante, ali a Polícia Federal foi ocupando esse espaço realmente de ser chamada até apelidada de FBI brasileira, né? Então, houve realmente um investimento na polícia para que se chegasse a esse ponto. Que é o que deveria acontecer em todos os setores da polícia, né, Tânia? Agora, me diz uma coisa. Esses assaltos, como nós falamos, esses mais audaciosos, eles acabam assustando também os profissionais? Pela meticulosidade na hora de um planejamento, pela maneira como se age. Você acredita que realmente está existindo uma evolução muito maior deles e a gente não está conseguindo acompanhar isso? Há uma intensificação, realmente, da atuação de quadrilhas, isso é preocupante, mas isso é monitorado, isso é acompanhado pela polícia. E aí começam os treinamentos, o preparo. Há muitos cursos também para que o pessoal consiga atingir o coração dessas organizações, que muitas vezes têm relação com o financiamento. Quem está financiando? Como isso é patrocinado? Como eles trazem as armas de fora? De que maneira há um fluxo, né, desses recursos? Um monte de gente envolvida nisso, né? Com certeza. Não tem como fazer uma ação tão isolada e gastando tanto, né, Tânia? É isso? Sim, com certeza. E enquanto a polícia, às vezes, precisa pedir recursos e ir atrás disso, eles já estão lá na frente adiantando. Já estão equipados com armas, fuzis de alto calibre e a população é quem sofre com isso, né? Tânia, uma coisa que chamou a atenção na gente nesse assalto foi a clonagem dos carros da Polícia Federal. Sim. Isso é uma coisa que, pelo menos, eu não me lembro de ter ouvido falar disso alguma vez. Isso também causa estranheza entre vocês? Já vimos alguns casos pontuais que aconteceram até em outros estados, né? E eles usam esse artifício, até mesmo uniformes, não necessariamente com viaturas falsas. Isso acontece e é bem preocupante e mostra também, assim, no jargão popular, a cara de pau, né? A ousadia desses criminosos. Fazem questão de usar esses artifícios para iludirem quem controla uma área que é protegida e conseguiram entrar num espaço... Não, e tinha distintivo, tinha tudo, né, Tânia? Tinha, conseguiram fabricar tudo isso. E existe um artigo no Código Penal que trata disso, mas, na minha opinião, a pena é baixa, de 2 a 6 anos. Ficar usando emblemas, etc., de instituições públicas. A pena tinha que ser muito mais alta. Mas aquilo foi um meio para um crime mais grave, né, que foi esse roubo. Raquel, boa tarde, querida. Boa tarde. Uma alegria ter você com a gente também. Raquel, também causou estranheza na Polícia Civil de São Paulo a meticulosidade desses bandidos? O que acontece é que quem está nas instituições, tanto da Polícia Civil, na Polícia Federal, nós estamos acostumados com criminosos audaciosos. Os criminosos estão acompanhando a evolução dos tempos, inclusive utilizando todas as altas tecnologias para poder praticar o crime. O que ocorre é que a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo é uma das melhores polícias da América Latina, graças ao comprometimento e heroísmo dos policiais que integram a instituição. O roubo, praticamente em um tempo muito recorde, está sendo esclarecido pelos competentes delegados do caso, Dr. João Web, Dr. Pedro Ivo, que estão presidindo as investigações, com pouca estrutura que a polícia dá. Mas, de forma alguma, a criminalidade amedronta a Polícia Civil, amedronta quem acho que os sente policiais. amedrontado é a gente mesmo, né? O que ocorre é que nós sabemos, sim, combater o crime, nós sabemos, sim, investigar, mas nos falta estrutura. Como que um contingente que supera, um déficit que supera 14 mil policiais, conseguiremos dar conta dessa demanda crescente da criminalidade? Então, é impossível, né, Raquel? É impossível. O governo aquele que teve um voto de confiança da população, ele tem que olhar para essa população e proporcionar uma segurança pública de qualidade. Com profissionais ele já proporciona, mas o que ele não faz é investir nesses profissionais, nem na estrutura para que os policiais possam trabalhar. Você sabe, Raquel, que eu fiquei muito admirada porque... No início, né, quando se falou sobre esse assalto, a gente não tem muita noção da dimensão que é para você conseguir chegar a algum lugar e ir descobrindo pessoas. A gente não tem essa noção. Como cidadão, a gente não tem essa noção de como é feito esse trabalho. E eu queria um pouco falar sobre isso hoje, porque a gente vê, deve ter dezenas de pessoas envolvidas nesse assalto, né? E você vê o trabalho tão minucioso dos policiais que as pessoas falam, nossa, mas está demorando tudo muito, mas não era um tempo recorde.
as pessoas começaram a ser presas, começaram a se denunciar, né? E as coisas vão acontecendo. E se nós tivéssemos, por exemplo, aparelhos mais eficazes no que diz respeito, mesmo na descoberta de digitais, teve um momento que nós vimos lá. Falta também isso, aparelhagem, para que seja coibido isso? É interessante a gente só retomar esse tema que você abordou de forma muito pontual, é que realmente para investigar há necessidade de um know-how, de um conhecimento técnico jurídico, porque estamos no Estado democrático de direito. As investigações, elas de forma alguma podem afrontar os direitos humanos, os direitos daqueles que estão sendo investigados e que estão sendo colocados como suspeitos, porque muito mais difícil é você investigar e achar um suspeito ou um culpado não é tão complicado como você inocentar e fazer justiça com aquele que de forma errônea é colocado como principal suspeito. Então, a polícia judiciária, dessa forma eu englobo sim a Polícia Civil, a Polícia Federal, nós temos o know-how, o conhecimento jurídico de anos de estudos e ainda passamos pelo crivo de concursos públicos em que se avalia o conhecimento jurídico e se estamos aptos, assim, a exercer a nossa atribuição dentro do Estado Democrático de Direito. Obviamente, falta investimento em tecnologia, em armamentos, investimento em viaturas, em contratação de policiais, em salários adequados. Só que mesmo assim, com o pouco que temos, a polícia consegue fazer muito, em um tempo muito rápido. O que você acha mais difícil nessa investigação desse crime? Com a experiência que vocês têm, isso serve para você também, Tânia. No que eles foram mais ousados, que causou maior estranheza? No montante que foi gasto, no montante que foi roubado, no número de pessoas? O que você acha que chama mais atenção? A ousadia é que, primeiramente, esse crime não foi um crime eventual, um crime de rompante, digamos assim. Foi um crime bem planejado e por uma organização criminosa. Foi um crime planejado. Não é qualquer assaltante de banco que faz. Essa é a opinião que eu tenho. Ainda não temos o resultado das investigações, mas é certo que não é qualquer... Não, eu estou dando uma opinião como delegada de polícia. Certo. E é isso mesmo que eu quero saber. Como delegada, você vê que não é uma... Não é um crime que foi feito. Vamos assaltar e vamos. Não, houve um planejamento, houve essa ousadia absurda de se passar por policiais federais, inclusive com viatura da Polícia Federal, todo o uniforme, o distintivo. Então, a criminalidade evolui, não só na sua ousadia, como também na tecnologia e na forma de praticar o crime. O que não podemos permitir é que os governos não invistam nas polícias para que as polícias também evoluam na forma de combater esse crime. Ainda combatemos e combatemos sim, mas temos uma estrutura em que somos heróis. Os policiais civis são heróis. Eles combatem por um conhecimento diferenciado, é um amor, é uma dedicação e que isso deve ser reconhecido. Não é porque o policial é vocacionado que então ele trabalharia por vocação. Não, e deve haver necessariamente um investimento do governo para que mais pessoas vocacionadas ingressem e integrem a instituição. Porque se não tiver vocação também não entra, né? Não é, Tânia? Não consegue, né? O concurso já filtra isso, a gente percebe, né? E em seguida, aquelas fases de academia de polícia, o treinamento e tal. Então, a pessoa já vê como que é a polícia e se aquilo não for realmente um ambiente para que ele tenha perfil, aí ele desiste de seguir adiante, né? Mas, em geral, aqueles que entram, que ingressam, já continuam na carreira e alguns ficam até mais idade e tal. Mas aí até entra uma questão, né, importante. Vejam, eles pegaram vulnerabilidades ali, com certeza. Tinham muitos pontos fracos, pessoas que foram cooptadas com facilidade. E a polícia tem que sempre realmente estar treinada, habituada ali com conhecimento, né, muita informação de inteligência também, para conseguir impedir que outros crimes sejam cometidos e que eles escondam o ouro, né? Porque todo mundo falou muito desse valor. O que te chama mais atenção nisso? Então, aí me chama a atenção a velocidade, a rapidez com que eles praticaram tudo aquilo, até que a polícia tomasse conhecimento e pudesse começar a agir, né? Porque eles levaram 2 minutos para concretizar, né? Foi muito rápido. Existia, agora, lendo inclusive nos noticiários, nós pudemos constatar que um dos suspeitos estava, inclusive, trabalhando dentro do aeroporto, então... Que é normalmente o mais natural, mais né? Natural. Quando você vê esse tipo de assalto. Luiz, nós temos 2 coisas que eu quero que você fale. Primeiro, muitas pessoas, quando se envolvem,
terceiros, né? Como diz, por exemplo, esse rapaz que já confessou, que nesse caso a gente pode falar, porque ele já confessou que realmente facilitou. A pessoa que facilita, ele tem um trabalho, tudo bem, ele não ganha bem, ele vislumbra alguma coisa, ele ia receber, óbvio. Não vai trabalhar, não vai fazer um negócio desse de graça. O que acontece na cabeça da gente que, de repente, a gente começa a achar que o crime compensa? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente busca prazer. Em termos de ser humano, a gente quer estar satisfeito. O que muda é que, conforme eu vou amadurecendo, vamos colocar assim, eu começo a ter bom senso e saber o que é certo e o que é errado. Provavelmente, aí até esse funcionário que acabou dizendo que participou ou não, tem lá o seu salário pequeno, não que necessariamente ele está envolvido com crime. É muito curioso perceber isso, assim, ele não é um criminoso. Ele viu uma oportunidade de ascender na vida. E ele aceitou isso. Daí ele vira um criminoso. Aí ele vira um criminoso, né? Passa pela consciência. A gente costuma até brincar, e no direito a gente fala isso, né? Assim, exceto se eu tiver com uma arma na cabeça, eu fui obrigado. Alguém te obrigou porque apontou uma arma, mesmo assim ainda posso dizer não. Essa é a diferença entre consciência e só busca o desejo de satisfação. A gente não pode falar que ele não fez isso sabendo a consequência, né? Até do que... E os riscos e tudo, dos né? riscos, inclusive, a minha família está sendo ameaçada, quer dizer... E o que me chamou também muita atenção é assim, isso não foi de fato planejado, de um dia para o outro. Ah, tá. Né? Por ele é a vulnerabilidade. Ou até, como já chegou a acontecer em pequenos roubos de aeroportos, se vocês puderem me lembrar, quem trabalha no aeroporto dá a pista. Porque tem acesso, eu não posso esquecer... Sabe como funciona como tudo funciona todo o esquema, não para um roubo de ouro como a gente está discutindo aqui. Mas assim, o ser humano ele tem esse intuito de ter prazer. E quando eu quero ter prazer... Que é meio ganância ou não necessariamente? Não, isso é instinto. A gente busca prazer, ser satisfeito. Tá. A diferença é saber se esse prazer vai afetar a mim ou vai afetar o outro. E nesse caso é a sociedade. Aí entramos na questão ética, não necessariamente na questão moral. Eu cometi algo que prejudica a uma instituição, eu estou lesando alguém. A diferença é saber se conscientemente isso passou pela minha cabeça. E normalmente passa ou não? Normalmente passa, mas o desejo acaba sendo maior. Eu vou lá e faço. E daí nós temos o outro lado, da gente, né? Todo mundo policial também, Sim. A gente também tem família e corre mais risco até do que nós, na verdade, né? Isso faz com que nós tenhamos um medo maior do dia a dia, quando nós começamos a observar essa criatividade toda e sabendo que os nossos profissionais, para nos guardar, não tem toda a vontade do mundo, mas não tem essa estrutura que eles têm? Gera um pânico falou maior? muito aqui da questão da inteligência. A gente ainda imagina que bandido é ladrão de carteira. Não é mais, né? Aliás, quem pratica é a ponta da situação. Quem pensa, quem está na estratégia da situação, não está na operação, porque ele tem que ficar gerenciando. É um negócio. A diferença é que, ao invés de usar esse negócio para o bem, vamos colocar assim, né, de uma cadeia produtiva economicamente, eu estou usando para fins pessoais. Mas eu quero saber se tudo isso faz com que o nosso dia a dia seja atingido diretamente. Aí, por isso que eu comecei essa fala, porque eu começo a pensar se o que foi acontecido é próximo da minha realidade ou não. Tá. Então, se afeta o meu entorno, eu fico mais preocupado. Aconteceu lá no aeroporto, né? Então é uma situação que eu vejo, exceto quem viveu ali, né? Claro. A operadora da empilhadeira é muito mais afetada do que eu que estou dentro de casa. Ou seja, um assalto como esse pode não nos atingir tanto, mas um assalto a banco, uma explosão num caixa eletrônico que eu, pode... inclusive, sou vizinho da região, afeta muito mais. Que aí é o instinto de preservação. Eu vou procurar vizinhos que cuidem da segurança e têm o mesmo princípio como eu. Então, quem se aproxima, que não se identifica com esse perfil, é suspeito, todo mundo está alerta, porque é autoproteção. Então, nesse caso, quanto mais próximo da situação, mais afetado. Quanto mais vivenciar a situação, psicologicamente mais afetado. Ali foi um roubo. E aí meu papel como espectador é avaliar o papel da polícia, efetivo ou não efetivo, se está demorando, se não está, se está demorando ou não, porque eu não fui afetado diretamente. Se eu estou envolvido como vítima, aí sim a minha situação psicológica acaba sendo mais comprometida. E como é que fica, psicologicamente falando também, a situação dos policiais?
Porque você tem o que a Raquel falou e a Tânia também, em outro patamar, mas também os riscos que são iminentes, que tudo bem que a pessoa já tem essa consciência de que eles existem. Mas à medida em que você percebe uma preparação melhor, com mais tecnologia do que aquela que você tem para se defender, isso também causa, muitas vezes, um certo pânico, mesmo naqueles que são mais corajosos e que optam por um trabalho como esse? E aí esse pânico ou estresse acaba, ao invés de paralisar, ele vai motivar. O que eu acho bem interessante aí no papel da polícia, tanto... É isso, Raquel? Você acha que motiva? Não, assim, eu vou falar com a experiência como presidente do Sindicato dos Delegados e em contato com os delegados do estado inteiro. Eu vou falar especificamente pelos delegados. O que ocorre é que o estresse, primeiramente nós temos um treinamento muito grande de gerenciamento de crise, um treinamento psicológico, porque o tempo todo a atividade policial é você estar em estresse, é você estar em risco. E o medo, obviamente, acompanha, porque o medo é o termômetro de você agir de forma prudente ou não. Você Falar saber o limite, que o policial não tem medo é a mesma coisa que falarmos isso. Que existe um irresponsável ali e vai colocar a vida dele e dos próximos e das vítimas em risco. Claro. O que ocorre é que não é o medo que, de repente, deixa os policiais em burnout, que hoje a gente tem um grande índice de burnout e suicídio. É o excesso, é a demanda, é a cobrança exagerada, exacerbada em relação àquele policial e que ele é obrigado a ser responsável não por uma investigação, mas por 500 investigações então, na e verdade... dar resultado imediato. Então, essa sobrecarga de responsabilidade naquele policial, que ele já tem a sua responsabilidade, ele vai fazer muito bem feita. Essa sobrecarga coloca o policial em burnout, sim, em estresse psicológico, em problemas psiquiátricos, inclusive, pois ele sabe que ele tem que cumprir a sua missão e não tem estrutura para tal. Não é o medo que paralisa, mas a falta de estrutura e de condições para poder cumprir a demanda. Isso é uma experiência específica pelo contato que nós temos. E aí, exatamente completando isso, assim, eu poderia alegar não ter estrutura, uma série de recursos e travar. E vocês usaram um termo que eu achei interessante, vocação. E, acaba sendo desafiador, por isso que esse estresse não paralisa, por isso que esse medo não paralisa. Porque assim, eu sei que eu não tenho recurso, eu sei que eu não tenho condição, mas eu acredito nisso. Então, eu me supero para ir em busca da solução, independente da adversidade. É isso que tem que ficar claro aqui. Né? Aquele compromisso, aquele juramento faz com que você pegue cada vez mais demanda e uma hora o ser humano não aguenta, mesmo sendo um policial. E vale a pena? Vale a pena, Raquel? Sim. Para a gente encerrar, o que você acha que é ser policial hoje no Brasil? É apaixonante, você vai escolher a profissão por amor. Agora, isso não pode ser uma desculpa para que os governos não nos deem estrutura para que possamos exercer a nossa profissão com amor. É essa a mensagem. O que você acha, Tânia? Eu acredito Apesar muito das dificuldades, você acha que vale a pena? Vale a pena. E assim, a cada operação, né, os colegas também, eles sentem aquele orgulho de ver que aquele produto, né, do trabalho, mesmo que seja de outro colega de outro estado, aquilo ali produz um resultado enorme à sociedade, né, recuperando valores que são subtraídos, pensando nos desvios de verbas públicas. Então, é muito gratificante ver esse trabalho. E num momento como esse também é legal, né, porque você vê as coisas acontecendo, porque a coisa mais difícil do mundo é quando você faz tudo isso, daí quando chega no final você vê que ninguém está sendo punido. E a gente tem visto coisas diferentes agora, né, graças ao trabalho da polícia. Eu quero agradecer a participação de vocês e eu quero dizer para você que está em casa que eu fiz questão de falar sobre isso hoje. Eu sempre falo que a gente costuma falar muito da ação dos bandidos e dos problemas que a gente vive. O Luiz está sempre aqui, a gente sempre fala sobre isso. Como nós falamos muito de feminicídio e tal. Mas nós precisamos ter uma outra visão, porque existem muitas pessoas envolvidas com a necessidade profissional e vocacional de fazer o bem. Nós temos o hábito de julgar uma laranja para apodrecer todas as outras. Isso não existe. Em qualquer instância, nós sempre vamos ter mais bons profissionais do que maus profissionais, porque senão elas já estariam fechadas. Então, nós precisamos aprender a nos valorizarmos como profissionais, independente da área que você atue, e a valorizar o trabalho dos outros. Nós vivemos num mundo muito difícil. A violência cresce demais porque nós temos, infelizmente, o nosso país deixou que se fosse muito longe o consumo indiscriminado de drogas, que é realmente uma porta de entrada para a violência crescente que nós temos visto. Nosso país já está entre os 3 maiores consumidores de drogas no mundo. Então, nós temos aí milhões em dólares sendo movimentados através desse mercado.
E isso faz com que eles sejam muito mais bem aparados do que nós. A nossa vantagem é que nós, independente de religião, cremos num Deus, porque isso é fé. Você sair não sabendo se você vai voltar, é porque você tem fé. E você precisa entender e respeitar as pessoas que têm trabalhos tão difíceis. E eu chamei as meninas hoje aqui justamente para isso, para você que está em casa entender. Precisamos aprender a votar, porque quando você vota, você coloca um representante lá, que agora é muito mais fácil para você acompanhar. Tem instituições que avaliam o trabalho dos deputados, o que eles votam, o que eles não votam. É muito mais fácil hoje, a mídia também fala do trabalho da Polícia Federal com maior clareza. A gente entende qual é o trabalho da Polícia Federal hoje, a gente conhece as dificuldades da Polícia Civil também, e a gente também tem que saber da nossa obrigação. Porque temos que tomar cuidado com essa coisa do dinheiro fácil. Nós fomos habituados, também fomos povoados, na verdade o Brasil nasceu com os presos de Portugal. Então nós temos uma herança daquela coisa de dar um jeitinho em tudo. Ah, não, porque pode ser realmente, como o Luiz falou, que esse moço que se envolveu, veja, você tem um universo de 13 milhões de desempregados e a pessoa está empregada e realmente ela fala, não, mas esse negócio der certo, né? Então, olha só, posso ganhar uma grana boa. Essa coisa de você querer levar vantagem em tudo é que está fazendo com que esses criminosos se aperfeiçoem cada vez mais, porque eles acham apoio para agirem. Então, cuidado com a maneira como você age no teu dia a dia, cuidado com essa... Não existe nada fácil nessa vida, nem dinheiro e nem nada. O nosso dia a dia é muito difícil, é um leão que você mata por dia. Então, cuidado com essas facilidades que aparecem e a maneira como você as recebe, porque você tem filhos e se você der um mau exemplo, você cria um bandido sem perceber. Porque o fato da pessoa não estar com a arma na mão não significa que ela não está roubando, e a Operação Lava Jato foi a maior prova disso. Ninguém daquele povo era bandido profissional de arma, mas eram muito piores do que nós imaginávamos. Então, que fique essa lição para você hoje, para que você aprenda a valorizar mais aquilo que nós temos no nosso país, porque são de grande valor, de grande competência, e infelizmente, por nossa causa, é que eles não são reconhecidos como deveríamos, porque nós não cobramos como deveríamos cobrar também as autoridades.